Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Estão. Eu sei que está. Deixa eu só tirar o áudio aqui, porque eu acompanho também no meu computador para a gente poder ter uma relação aqui bacaninha. Deixa eu só arrumar aqui mais ou menos. Isso, muito bem, muito bem. Daqui a pouco estamos com o nosso amigo aqui já no ponto. Vamos lá. Almira, boa noite. Então vamos lá. Meu amigo Jair, boa noite. Beleza? Então, só esperar o Aloysio. Aloysio já chegou. Reflexões, Aloysio. Ah, meu amigo, deixa eu te chamar aqui então agora. Pera aí. Deixa eu ver aqui, cara. Cadê você? Aceitar. Não é isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Momentinho, só que eu estou tentando acertar essa configuração aqui da câmera aqui que virou. Ah, beleza. Só voltar com o... Aí, beleza. Mas a gente... Jogar a iluminação. Você está vendo uma parede aí, Luiz. Agora acho que resolveu. Agora sim. Beleza. Beleza. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Engraçado. Todo mundo está vendo a gente tranquilamente? Deixa eu checar por aqui também para ver Você está me vendo? Como é que está. Você está me vendo bem? Eu estou te vendo bem. Vamos ver aqui por aqui se... Meu amigo Jair está aqui. E Almira também. Jair, você está nos vendo? Está vendo nós dois? Almira, você está vendo nós dois? Ok. Mônica. A Mônica falou que está sim. Então pronto, então bora lá. Eu estou com alguma coisa... Você não está me vendo? Não, eu estou vendo porque eu também acompanho pelo computador, sabe? Ah, perfeito. Mas engraçado que no meu telefone eu estou só me vendo. Olha que doideira. Mas não tem problema nenhum. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Está tendo alguma configuração no meu telefone? Esse é um bug do Instagram. De vez em quando acontece esse problema. Muito estranho. Mas é só no meu telefone. É alguma... Então, nós já passamos por vários problemas desse tipo, com lives, né? Dava tela preta, às vezes, do convidado, às vezes a gente ficava sozinho, mas se o pessoal está nos vendo e você está acompanhando pelo computador, estamos aparecendo, então, beleza, vamos em frente, né? Então, beleza. Meu amigo Luiz, então, seja mais uma vez, né? Bem-vindo à nossa Fraternidade Espírita Lá Jesus, no momento online, né? Mas logo, logo, se possível, quando possível, a sua presença seria interessante para nós, tá? Isso é um desejo que eu tenho já de grande tempo, né? De fazer aí um dia um tour pelas cidades aonde nós fizemos lives e palestras virtuais, né? Para termos essa oportunidade de esse encontro, né? Porque realmente eu acredito que isso vai acontecer ainda. Vamos fazer uma programação para em breve, né? Quem sabe a gente conseguir aí fazer um tour mineiro. Opa. E rodar aí pro... Ia ser bacana, viu? Você pode ter certeza que muito pão de queijo, torresmo, feijão tropeiro, cafezinho, você vai achar, viu? E a comida, além da hospitalidade, né, de uma coisa que nós mineiros temos muito também, é uma comida muito boa, viu? Você pode ter certeza. Com certeza, eu conheço já, conheço.
Eu estive aí fazendo, até o final do ano passado, estivemos na cidade de Ituiutaba, né, cidade de Jerônimo Mendonça, e realmente a gente não fazia outra coisa a não ser comer e conversar, mas que coisa boa. Muito bom. Luiz, então vamos fazer o seguinte, vamos começar com uma prece para a gente poder agradecer, antes de mais nada, essa oportunidade, né? Eu vou convidar a todos que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre querido, e a todos os nossos mentores queridos, esses que nos acompanham desde o nosso reencarne e vão conosco até o nosso desenlace, travando ali batalhas duras para a nossa melhoria, para o nosso progresso, rumo às esferas superiores, trazendo ali ensinamentos, intuições, companheiros, que muitas vezes vão ser os nossos guias para aquele momento de auxílio. Muitas vezes, Jesus nos traz essa oportunidade e que possamos ter, como o próprio Cristo diz, ter ouvidos de ouvir para poder ouvir os conselhos que nos são trazidos naquele momento. É sempre uma dádiva falar de Jesus, falar do seu evangelho, através dessa doutrina espírita que nos consola com tanto carinho e com tanta sabedoria, nos proporciona questionamentos internos e nos questionar constantemente, até mesmo à vista de outras coisas que nos promete. É nesse momento, Senhor, que agradecemos por essa oportunidade e que o Senhor possa levar a todos os lares que estão acompanhando essa live as suas bênçãos, a sua luz e a tua paz. Que a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nos abençoe e nos proteja sempre, que assim seja. Que assim seja. Amigo Luiz, então, quando foi nos dado esse assunto, eu, particularmente, fiquei muito interessado, né, quando vai trazer a respeito do caminho do meio. A Bárbara tinha me falado mais ou menos do que você ia tratar. E, ao longo do nosso bate-papo aqui, eu acho que vai ser uma reflexão muito interessante, sabe? Que nós vamos traçar aqui. Com certeza. Então, meu amigo, a palavra é sua, esteja à vontade, tá? À medida que for aparecendo alguma coisa aqui no Instagram, algum comentário, eu vou trazendo, nós vamos fazer um bate-papo, tá? Perfeitamente, é aquilo que eu falei para você. Eu acho que aqui não cabe uma como palestra. Eu lhe falei, né, para a gente... Desculpa. É essa interação que nos deixa mais dinâmica a nossa live, né? Com certeza. Isso aí. Então, mais do que uma palestra, eu acredito, uma palestra seria um bate-papo onde as pessoas podem comentar. Eu acho que isso é muito benéfico. A própria doutrina espírita nos pede isso, né, Luiz? De questionar, de trazer informações, de colocar ali as coisas, até mesmo para a gente poder, vamos dizer, entrar em conflito e rever alguns conceitos, por que não? Essa é a proposta de Kardec também, né? Então, meu amigo, com certeza, esteja à vontade, a casa é sua, o Instagram é seu. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais, os nossos amigos queridos do Lar de Jesus. É uma casa que, como eu falo, eu já conheço virtualmente, mas se Deus quiser, a gente vai um dia estar aí presencialmente para um bate-papo, para um encontro, para esse encontro tão afetuoso. Quando a Bárbara nos convidou para a gente fazer essa live, e depois um tempo antes, ela nos pergunta, né, qual seria o tema, né, que a gente vai conversar. E eu sempre deixo, por conta da intuição, da espiritualidade, nos dirigir o tema. E um lugar que praticamente é um lugar mágico, que a gente sempre fala, na hora do banho, né, que você está tomando aquela chuveirada, vem normalmente uma intuição de algum tema específico. E veio assim para mim o caminho do meio. Tá, aí pensei exatamente em algumas considerações especificamente. E outro dia, depois de ter definido o tema, tendo trabalhado mais ou menos uma ideia para onde a gente ia seguir, lembrei que há tempos, não muito pouco tempo atrás, nós fizemos, eu e uma amiga nossa, Luciane, lá do Rio de Janeiro, fizemos uma live sobre o mesmo tema
né, O Caminho do Meio, do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Falei, nossa, então foi daí que surgiu. A Luciana até falou, não, Luiz, eu achei até que você ia trabalhar o mesmo tema. Eu falei, não, eu vou trabalhar de uma outra forma, mas eu nem lembrava que nós tínhamos feito essa live sobre esse tema, que o De Luca trabalha. E, de fato, eu falei, eu não vou ver a live novamente, que nós já fizemos, nem vou ler o capítulo, vou deixar que a intuição nos guie por aquilo que nós estávamos pensando. E qual que foi a minha intuição no momento que a gente estava pensando no tema, né? A gente sempre pensa assim, né? Qual o melhor caminho a seguir dentro da nossa vida? E até fiz uma postagem no Instagram colocando assim, por onde seguir? Como caminhar? Como escolher o melhor caminho frente a tantas possibilidades? Seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, certamente iremos trilhar pelo caminho reto que nos conduzirá à nossa tão almejada evolução espiritual. Vejam só. Até certo tempo atrás, nós tínhamos muitas limitações, tanto do ponto de vista do conhecimento, como das liberdades individuais. Não tínhamos tanto acesso às informações, não tínhamos tanto disponibilidade de escolhas. Hoje, a gente coloca até por uma questão muito particular. Antigamente, você não tinha muitas opções de cursos para você seguir uma carreira universitária. Hoje são uma infinidade de cursos, uma infinidade de faculdades, que o próprio estudante fica assim perdido, né? Qual o melhor curso naquele momento tão difícil da sua vida? Por outros momentos também, as facilidades do mundo moderno nos colocam tantas opções que a gente fica assim meio que perdido. Vejam, antigamente nós utilizávamos a televisão e para você movimentar os canais você tinha que se levantar e virar o seletor do canal para que você pudesse escolher um canal e tinha poucos canais. Hoje o controle remoto à mão, uma infinidade de streamings, uma infinidade de canais, de possibilidades, as redes sociais, o Instagram, YouTube, Facebook, né, nos invadem a nossa vida moderna com possibilidades infinitas e a gente fica muitas vezes perdido nesse emaranhado. Verdade. E esse paralelo que a gente faz, né, frente à modernidade da vida, vem também nos dar condições para seguirmos o caminho dentre tudo isso que o mundo nos oferece. Por onde podemos seguir? Jesus colocou no Evangelho assim, caminhe pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição. E o mundo nos oferece infinitas possibilidades, né? Nós temos a chance de fazer tantas e tantas coisas, sem muitas vezes prestar conta de nossos atos, frente às questões de ordem material. Mas, quando a gente entra dentro da esfera da moralidade, da espiritualidade, a gente entra numa frase de Paulo de Tarso, no qual ele dizia, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então eu tenho o mundo inteiro à minha volta, mas será que tudo aquilo que o mundo me oferece me convém para o meu crescimento, para a minha serenidade, para a minha paz de espírito, para a minha tranquilidade emocional? Um tesouro, né, que a gente busca hoje com tanta propriedade, ter a paz de espírito, a tranquilidade, né, de nossas emoções, né, controlar as nossas emoções com tantas e tantas situações adversas do mundo. Então, é muito importante que a gente busque acerenar os nossos corações, não ser tomado pelas intempéries do mundo e viver no mundo sem ser do mundo, como Jesus viveu. Isso é muito difícil. Eu falo que viver no mundo sem ser do mundo é uma grande dificuldade, pois embora somos espíritos, vivemos num corpo carnal e temos as necessidades inerentes ao nosso corpo físico. Temos também os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas ansiedades estão presentes em nossas vidas, não é mesmo? Então, quando a gente fala para trilhar o caminho do meio, é aquele caminho reto. E Jesus colocou
também no seu evangelho, seja o seu falar sim, sim, não, não. Fale sim, quando tem que dizer sim, e fale não. Saiba dizer não, pois muitas vezes quando você teria que dizer um não, e por uma questão social, uma questão circunstancial, você diz sim para aquilo que você, naquele, não era bom para você, e você falou sim, você acaba muitas vezes se comprometendo lá na frente e tendo que falar não para quê? Né? Verdade. Numa situação adversa. Então aí fica muito mais complicado, né? É o Jair colocando. Jair, eu vou te falar que é um palhaço. Ele falou assim, né? A Luísa é muito fera, pena que Mardo não gosta de Paulo. O Jair falando isso, a gente tem um projeto na rádio, que só fazer uma parte aqui rapidinho, viu, Luísa? Aí você retoma seu pensamento. Eu não gosto, como eu detesto o Paulo de Tarso, eu acho ele assim, uma pessoa, sabe, irrelevante para o cristianismo, de tal maneira, que eu tenho assim, além de um acervo sobre Paulo de Tarso, só porque eu não gosto dele, a gente tem um projeto de começar agora na rádio, de trazer as cartas de Paulo, fazendo um miudinho delas, porque eu tenho um projeto, né, bem pessoal, de fazer as cartas de Paulo à luz da doutrina espírita, não só como à luz da doutrina espírita, mas um pensamento, sabe? Uma crítica, uma reflexão sobre a minha forma de pensar durante um tempo. Então, assim, eu não gosto de Paulo de Tarso, não. Mas, assim, eu não gosto nem um pouco. Cara, eu sou assim, aficionado com a figura de Paulo, né? E aí o Jair vai... É um pouco. Ô, Luiz, rapidão. Eu logo imaginei que fosse um trocadilho. Não, o senhor falou aqui a respeito de como que a gente hoje tem muitas coisas na mão, né? E ao mesmo tempo não sabe, não, eu coloco a gente como ser humano, né, no modo geral, como que a humanidade Sim. tem muita coisa na mão, muita informação, tem muita coisa na mão, e ao mesmo tempo não sabe o que fazer com essas informações, né? Você até mencionou uma coisa, antigamente as TVs, a gente tinha que levantar, a gente tinha que fazer a ação de mudar, hoje vem tudo pronto na mão da gente. Recentemente a minha filha brincou assim, uai pai, na sua época não tinha controle remoto a televisão não? Eu falei assim, tinha, eu era o controle remoto. Meu pai virava e falou assim, levanta lá e muda de canal. Eu era o controle remoto, sabe? Então, hoje as coisas são muito fáceis, ao mesmo tempo sem profundidade, né? Eu estou vendo aqui com a minha esposa uma série de 4 capítulos só, que está fazendo um escarcéu interessante a respeito sobre adolescência. É uma sériezinha de 4 capítulos. Convido todo mundo que está aqui, que tem Instagram, que tem rede social e que tem algum adolescente a partir de 11, 12 anos, que assista esse documento. É como se fosse um documentário, né? É muito rapidinho. É isso que a gente está trazendo aqui. A quantidade de informações sem conteúdo, muito solto, sabe? E esse assunto que você está trazendo, Aloysio, a respeito do caminho do meio, nós vamos discorrer aqui de algumas coisas, é imprescindível para isso. Não tenha dúvida. É imprescindível para isso. Sabe? Vale muito a pena. Bora lá continuar, Aloysio. Desculpa te interromper. Não, isso aí, é importante. É importante a gente fazer esse bate-papo, essas interrupções, é sempre importante e dá continuidade, inclusive, no nosso trabalho, né? Você estava falando dessas questões, veja só, outro dia estava assistindo uma palestra e a pessoa fez uma referência, inclusive, da disponibilidade dos recursos educacionais que nós temos. Que antigamente você tinha apenas, modo de dizer, 2 enciclopédias que eram utilizadas para os estudos, que era a Barça e a Delta La Russe. E você tinha que, como nós não tínhamos recursos financeiros, você tinha que se dispor a ir à biblioteca, fazer toda uma pesquisa para que você conseguisse estudar
e apresentar o seu trabalho. Hoje a facilidade está à mão, né? Inclusive hoje mais ainda com a inteligência artificial, não se dá nem o tempo de se pensar. Então você colocou uma questão muito interessante, né? Estamos vivendo muito na superficialidade, né? No imediatismo, na questão muito prática, tudo bem, às vezes nós precisamos de objetividade, né? Porque ser prolixo demais também atrapalha muitas vezes qualquer projeto mais dinâmico. Mas não dá para a gente viver apenas e tão somente nessa superficialidade. Por isso que a doutrina espírita nos coloca o estudo como mecanismo para a gente crescer. Porque, por exemplo, se eu falo para você, não, siga esse caminho, pois esse aqui é o melhor caminho, você pode, e seguindo o meu conselho, né, quebrar a cara lá na frente. Por isso que é importante que antes de você seguir qualquer caminho, que a gente use a nossa fé raciocinada. Por isso que a doutrina espírita nos traz essas reflexões. Para que a gente, pura e simplesmente, não vai seguindo qualquer caminho, qualquer direção. Né? Porque tem um ditado que fala, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é importante a gente ter essa consciência. E o melhor caminho que é aquele que a gente tem que seguir, é o caminho que Jesus nos recomendou, do Evangelho. E Jesus trouxe-nos o Evangelho de maneira viva, de maneira prática. Ele não ficou pregando pura e simplesmente e não exemplificando. Ele exemplificava. Todos os exemplos que estão no nosso Evangelho são exemplos vivos de Jesus. Os acolhimentos, as curas, o seu ensinamento, né, toda a boa nova que ele veio nos trazer, representou, sim, o nosso caminho certo para seguir. Só que nós, muitas vezes, né, a gente se deixa perder pelos brilhos do mundo. E eu lembro de uma história que não sei se eu vou conseguir contar na íntegra, veio agora da intuição. Diz que tinha uma pessoa que estava procurando um objeto mágico que a cada coisa que ele batia, transformava em ouro. Então ele ficava assim o tempo todo procurando, e ele se perdeu muitas vezes na procura desse objeto mágico e acabou, né, se perdendo pelos brilhos do caminho. Quando muitas vezes já tinha sido lá atrás, né? Ele tinha batido, porque ele utilizava como cada pedra que ele batia no seu cinto e seguia em frente. Só quando ele chegou muito mais à frente, ele já tinha visto que o seu cinto se tinha se transformado em ouro. Então ele perdeu a oportunidade, né? Porque naquele afã de achar o seu objeto mágico, se perdeu pelo caminho. E nós muitas vezes nos perdemos. Né? Quantas encarnações já perdemos? Estamos aqui tentando, né, colocar em prática os ensinos de Jesus, porque a gente sempre fala, fazer uma palestra é fácil, falar do Evangelho é fácil. O difícil é vivenciar aquilo que a gente fala no dia a dia. Isso é mesmo. Né? É a pura verdade, porque muitas vezes a gente, nós muitas vezes que damos as palestras, falamos nas casas e tudo mais, estamos muitas vezes em destaque pela oratória e tudo mais. Eu sou professor, então eu acabo estando em destaque por algumas coisas. As pessoas tomam a gente como um arauto de alguma coisa. Mas, cara, a gente é cheio de erro. Eu posso falar de mim. Muitas vezes não. Todos os estudos são mais para mim do que para qualquer outra pessoa, sabe? Eu sempre vou falar muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Né? O Jair está até colocando aqui, ó. Hoje penso que encontrar o caminho do meio seja o grande segredo. E é esse que é o ponto fundamental, né, Luiz? Como encontrar o caminho do meio? E vou trazer algumas provocações aqui também. Além de ter essa certeza que o caminho do equilíbrio, né, do meio e tal. Mas, assim, como que a gente pode fazer? Quais são vamos dizer, os mecanismos, quais são os artifícios que nós podemos fazer, prático colocado, entender
se nós estamos saindo de um eixo para o outro, como que a gente pode colocar isso na prática, vivenciar isso, né? Como que a gente poderia fazer isso? Exatamente. O Jair já está colocando, né? Nem na esquerda, nem à direita, para o centro, né? Essa questão eu falo assim, os extremos, né? Toda atitude extrema, seja por um lado, seja para o outro, seja do ponto de vista político, filosófico, religioso, de alimentação, né? Os excessos, eles realmente nos corrompem, né? Se você exceder demais, né, no seu trabalho for em detrimento do seu lazer, você vai acabar adoecendo, você vai ter um burnout. Se você, pura e simplesmente, ficar somente no ócio, você não cresce, não progride, não trabalha, não evolui. Então a gente tem que ter, né, momentos de luz e momentos de sombra, ou seja, momentos para que a gente esteja ativo e momentos que a gente possa descansar. Isso é fundamental e importante. Nada de atitudes extremas em todos os aspectos, em todas as posições, né? A gente tem que ter sempre discernimento e buscar o que você colocou agora há pouco, o nosso equilíbrio. O equilíbrio nosso, ele é fundamental, né? Porque vamos supor, se nós vivemos na vida, andamos numa corda bamba. E nós vamos precisar do quê? Né? O que o equilibrista utiliza para transportar de um lado ao outro da corda bamba? Ele utiliza uma vara. Essa vara vai dar o equilíbrio para ele, porque se ele andar sozinho, ele poderia, né, se desequilibrar. A vara que nós temos a utilizar para o nosso equilíbrio é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus que vai nos dar essa sustentação, esse equilíbrio, para que a gente não venha cair. E também temos a ciência que, se amanhã depois viermos a cair, como haveremos e já caímos muitas vezes, não desanimarmos e retomar novamente a nossa jornada. Pois a grande dificuldade que muitas vezes, a gente fala assim, começar um projeto é fácil, né? Uhum. Continuar o projeto é difícil, agora concluir é sacrificar-se. Então quando você se propõe a fazer um trabalho do ponto de vista profissional, material, espiritual, toda vez que você vai começar é muito fácil, né? Ficar naquela emoção. Depois as dificuldades do caminho vão deixando um pouco mais difíceis. E muitos desanimam neste momento. Agora, chegar ao seu final, ao seu término, né, são palavras de Emmanuel, é realmente sacrificar-se. Né? Verdade. Você tem alguns comentários aí? Tem, assim, vários, né? Assim, não, na verdade, o pessoal mais comentando aqui, né, nem a esquerda nem a direita. Muitas vezes nós endeusamos padres, pastores, médiuns também, né? Sim, com O próprio Chico já deixou bem claro, muitas vezes, que era um homem, por mais que a gente tenha ali um exemplo muito interessante, muito bacana, né, que foi o Chico na nossa vida, mas ele mesmo nunca se colocou como exemplo para nada, né? Ele sempre colocava como exemplo maior, sempre Jesus. E é isso. Aloysio, outra coisa, assim, e aí trazendo, se você me permite também, trazendo alguns pontos de reflexão a respeito desse caminho do meio, a doutrina espírita, ela nos convida a um estudo profundo sobre isso, né? Através da reforma íntima, né? Então nós vamos ter ali, além do que Kardec já traz para a gente, não só no Livro dos Espíritos, mas acredito eu que muito mais no Livro dos Médiuns, porque ele vai fazer uma reflexão imensa, mesmo para aqueles que não são médiuns ostensivos, mas busca ali questionamentos e reflexões pessoais. Eu vejo que tem um ganho gigantesco no Livro dos Médiuns, sabe? Porém, além disso, eu acho que a espiritualidade sempre traz mecanismos para nos ajudar, constantemente, né? Jesus foi o arauto disso, né? Antes dele veio também outros para nos trazer a todo momento um retorno a nós mesmos e um caminhar para uma progressividade à luz, né? Para sermos melhor.
Eu não posso me furtar de dizer que eu sou um grandíssimo apreciador também da filosofia budista, onde foi através dela que eu soube trazer, de fato, estou falando isso de mim, a ideia de reforma íntima. Por mais que nós tenhamos ali autores espirituais extremamente fantásticos, como Joana de Ângeles, como é que chama? A Irmãs do Fogo, que também tem um livro fantástico, né? Reforma Íntima sem Martírio, que é assim, maravilhoso aquele livro. E aquilo ali maravilhoso. Foi eu. E aí eu queria, sabe, convidar, expandir a luz da doutrina espírita com um olhar aberto para a nossa reforma, para que a gente possa nos permitir auxílios que muitas vezes nos são dados de uma forma muito simples, né? Quando você trouxe essa ideia do caminho do meio, imediatamente me veio a imagem de Buda, que sempre pregou isso, sempre pregou o caminho do meio, sempre. Jesus vai trazer o amor universal e tudo mais, e Buda antes disso, né? Vamos dizer, alguns séculos antes, 5 séculos, se eu não me engano, antes do Cristo, ele vai trazer de uma forma muito pontual a respeito dessa ideia do caminho do meio, do equilíbrio. Como que nós podemos trazer? E aí, voltando no comentário do Jair, quando ele traz Paulo de Tarso, eu tenho uma figura de Paulo como o exemplo maior do equilíbrio. O maior exemplo do equilíbrio, além de Jesus, óbvio, mas o maior exemplo, por ser um homem falho como todos nós. Jesus veio das esferas superiores. Paulo de Tarso foi forjado. Eu gosto de usar essa expressão. Ele é forjado, né, no sofrimento, em todas as causas, assim como também foi há 5 séculos antes, Siddhartha Gautama, né, Buda também vai ser forjado nisso. Ele vai ter todo esse trabalho de lapidação que Paulo também teve. Então eu faço esse comparativo, só à luz para a gente poder engrandecer melhor aqui o nosso bate-papo. E ele vai trazer uns pontos fáceis, até mesmo, não são complexos, sabe? De entendimento desse caminho do meio. Que na filosofia budista vai trazer como as 4 nobres verdades do budismo. Onde ele vai trazer uma reflexão interessantíssima, que ele vai fazer o seguinte, uma coisa é certa, onde a gente vive, como a gente vive, é algo que não tem como nós mudarmos isso, pois ele traz a ideia de ser a vida é difícil a tradução, né? Porque numa linguagem mais antiga, ele vai trazer como dukkha, ou dukkha, né? Que traduzindo seria uma certa ideia de insatisfação, não é sofrimento. E a doutrina espírita depois vai trazer para a gente que há uma necessidade de vivenciarmos isso sem sofrer. O sofrimento seria opcional. Mas as insatisfações, elas existem. Isso se você não teve, você vai ter. O que seja. Seja a perda de um emprego, seja uma crise financeira, seja uma morte repentina de um ente querido, enfim, seja um amor doído, né? Qualquer coisa, alguma coisa vai trazer essa insatisfação. Isso faz parte das coisas, né? Chico também falava isso, tudo passa, inclusive as coisas boas, não é verdade? Então, essas insatisfações que são trazidas são algo que a gente não tem, muitas vezes, o que fazer. Então, se eu estou num processo de insatisfatoriedade, algo nesse sentido, qual que é a segunda coisa que ele vai trazer? Isso tem uma causa. Essa insatisfação, ela é oriunda de uma causa. Olha a ideia da doutrina espírita trazendo a causa com a consequência, né? Causa e efeito. Essa causa que traz a busca dessa causa. O que te faz ter essa insatisfação?
né? E ele vai trazer a ideia de que também na doutrina espírita, nós vamos abordando também de uma forma bem lúdica, bem interessante, que é o apego às coisas. É o material. Quando Jesus traz a ideia de que não pode servir a dois deuses, né? A Deus e a Mamon, ele vai trazer a ideia de Mamon à materialidade, ao apego à materialidade, ao apego à matéria. E é isso que nos faz sofrer em todos os sentidos. O apego que eu tenho à minha mãe, à minha esposa, ao meu marido, ao meu filho, que se acontecer alguma coisa com eles, isso vai abalar todas as minhas estruturas. É esse que é a insatisfação que ele vai trazer. E que não tem... Esse que é o apego, né? E ele vai trazer no terceiro ponto a ideia de que, olha, existe uma forma de não sofrer, de não ter essas insatisfações. Existe uma maneira de fazer isso. E na quarta e última que ele vai trazer, ele mostra como faz. Que é o que se faz, como a gente vai entender, como o que é chamado de o caminho óctuplo. São 8 etapas, não lineares, não sequenciais, mas elas são interconectadas, sabe? Bem rapidinho, só para poder ter uma ideia, ele vai trazer, tem um livro, que é o meu, basicamente meu livro de cabeceira também, chama O Despertar do Buda Interno, né? Do Lama Suryadas. Vale muito a pena fazer essa leitura, junto, como eu gosto muito de Paulo de Tarso, as cartas de Paulo. Eu já fiz isso assim, minha cabeça assim, ó, explodiu. E ele vai trazer, nesses 8 pontos, o caminho do meio, que é exatamente isso, sabe? Que seria, por exemplo, as coisas que são compreendidas como compreensão correta, a intenção correta, que seria a ideia da sabedoria. Se eu tenho a compreensão daquilo que eu estou vendo, né? E ter a intenção correta de colocar aquilo em prática, então eu vou buscar isso, um equilíbrio. Além de treinar uma certa parte, vamos dizer, da ética, onde ele vai dizer a ideia de fala correta, ação e meio de vida correto. É aquilo que você falou e que Paulo de Tarso vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, me é lícito, por exemplo, ganhar dinheiro. É lícito. Mas será que todos os meios para poder ganhar, será que me convém? São essas uma ação correta. O que eu vou fazer quando acontecer algo? Qual que é a minha atitude? Qual que é a minha ação? Né? Diante de alguma coisa, o que eu tenho que falar? Como que eu devo falar? Não é? De que maneira que eu devo falar? E aí, uma parte que ele vai trazer essa ideia da nossa... do nosso interior, de voltarmos a nós de uma forma muito profunda, que Irmãs Lufo vai trazer brilhantemente no Reforma Íntima Sem Martírio também, é o esforço correto de o que você acabou de falar. Tem que ter esforço, não adianta só começar. O começar é muito bacana, é brilhante, mas e o dia seguinte? Você vai continuar na mesma pegada? E quando você estiver doente, você vai continuar? E quando acontecer alguma coisa que vai te tirar do... Você vai continuar? Você vai ter esse mesmo esforço, esse mesmo ímpeto, né? A atenção correta, você está atento. Nossa amiga Dona Cláudia, que a gente sempre cita, sempre falava isso. A ideia não é orar e vigiar. É vigiar o que você está fazendo e diante disso orar. Então, sim, uma das coisas muito interessantes que eu fiz algumas vezes, quando eu me lembro, é você estar com uma atenção completa, correta, em afazeres que são pequenos. Exemplo simples assim, por exemplo, vamos fazer um teste a partir de hoje. Quando a gente estiver lavando uma louça, que estejamos completamente inseridos na atenção de lavar aquela louça. Sentir, por exemplo, a textura da água, do sabão. São coisas pequenas que, a partir do momento que a gente vai fazendo de forma bem gradativa, pequenininha, isso vai incorporando na nossa ação. E, por último, a ideia de concentração correta, onde vai ser a ideia da própria meditação em si, né? Ele vai trazer uma meditação chamada, e aí é o Zazen, né? O Shoku Zazen e tal, que é de uma forma muito pessoal, onde cada um vai achar a sua forma de interiorização,
mas sempre com o propósito de respiração, porque é de graça, nos é dado de forma abundante e a gente não precisa buscar nada além disso. Então, são reflexões que, quando trouxe essa temática, me fez uma ideia muito importante, porque vivemos num mundo hoje extremamente polarizado e sempre os extremos de tudo, de tudo. Se eu quero uma saúde boa, eu vou buscar um propósito muito mais além do que eu consigo. E quando eu não consigo, eu vou me frustrar, aí eu vou buscar em medicamentos, eu vou buscar em estética uma melhora que naturalmente eu não precisaria. Bastava eu me conhecer para saber onde é o meu limite. Porque eu não posso me comparar com um atleta de ponta, por exemplo, né? Então, essas reflexões, desculpa eu tomar esse tempo seu. Não, fique tranquilo. É só mesmo para poder, porque o assunto, penso eu, que ele permite a gente abordar e abranger essas reflexões, sabe? Com certeza, eu acho que elas são muito pontuais mesmo, bem objetivas, as considerações que você trouxe. E a gente sempre fala, né, dessa questão da objetividade das nossas ações, né? Como você colocou. Hoje em dia nós fazemos uma coisa, mas estamos sempre com a mente na frente. Nós estamos 3, 4 dias à frente. A gente nunca está quase no aqui e no agora. Raramente a gente está no aqui e no agora. Estamos muitas vezes ou martirizando situações do passado que não voltam mais, não tem como você retroceder, né? As lições do passado serviram apenas e tão somente para as tuas lições, né, para o futuro, para que você aprenda com elas, né? Porque não adianta falar, mas se eu tivesse, se eu não tivesse, isso não muda mais, já aconteceu, é fato passado. E também, o mais que acontece com muitas vezes de nós, é estarmos fazendo algo, mas sempre à frente. E um exemplo muito prático que a gente pode colocar do aqui e agora é quando a gente está aprendendo a dirigir, né? Interessante porque eu acredito que todo mundo passou por essa experiência, né? Salvo aqueles que não aprenderam a dirigir ainda, mas naquele momento que você entra num carro, que você vê, né, os carros mais antigos, com 3 pedais, né, o freio, a direção, setas, 3 espelhos, né, para onde eu olho, o que eu faço, né, são tantas coisas que você fica perdido, às vezes, conseguir controlar tudo aquilo. Depois, tomando consciência da tua realidade, você faz aquilo, nem presta atenção. Faz automaticamente, ele automatiza na sua vida. E a questão da automatização é uma questão interessante, né? Se você quer melhorar a tua vida, você tem que começar a atuar nas situações positivas e fazer daquilo como se fosse um mantra, uma repetição de situações positivas para que aquilo comece a interiorizar, né? Em vez de você ficar reclamando sempre de determinadas situações, o que eu posso fazer para modificar? O que eu posso fazer para que a minha vida tenha um sentido diferente, né? Aquilo que a gente sempre fala, não adianta eu ficar reclamando da escuridão, né? Levante e acende a luz. Tome uma atitude, né? É sempre importante isso, né? E algumas pessoas, ontem estava até falando com meu filho de uma situação muito particular que aconteceu outro dia, né? A gente estava comentando, eu falei, você está com a faca e o queijo na mão. Falou, olha, pai, precisa tomar cuidado, porque outro dia eu fui cortar o queijo, era um queijo um pouco mais duro, e ele estava com uma faca que não tinha tanto flexibilidade. Ele foi cortar o queijo e quebrou a faca, né? Falei, tá certo. Só que você tem que usar a faca certa para o queijo certo. Então, estar com a faca e o queijo na mão, tem que tomar cuidado qual faca que você tem e qual queijo que você tem, para que você possa ter um bom uso daquilo. Maravilha. Né? Porque a gente sempre acaba pensando, qualquer faca eu vou usar para poder cortar qualquer queijo. Não necessariamente, né? Ô Aloysio, e essas reflexões, tudo, eu penso que tudo está em conjunto e de forma muito em comum a nos auxiliar.
sabe? A nos auxiliar. A doutrina espírita, ela veio com o propósito de trazer a luz da reflexão, da razão, né, pela ciência, filosofia e religião, esse despertar para as coisas que não são fantasiosas, sabe? Não são fantasiosas, elas são o que são, né? E a realidade, quando a gente, muito bem colocado, quando a gente vai trazer no dia a dia, se nós nos deixarmos levar pelos nossos pensamentos, nós não doutrinarmos o nosso pensamento, nós não educar o nosso pensamento, ele vai levar a gente para lugares que muitas vezes vai trazer problemas né, gigantescos, como até mesmo a própria depressão, uma ansiedade, né, desesperadora, onde a gente vai ter que fazer uso de medicamento. E muitas vezes, às vezes com atitudes simples, nós podíamos, sabe, minimizar esses problemas que são desse século, né? Como problema, igual você colocou, burnout, problemas de TDAH, não só os problemas que são psíquicos, realmente, e como diz o Dr. Fritz, a gente sempre tem que procurar o prático, né, que é o próprio médico, mas a gente poderia também nos ajudar, sabe? O problema é que a gente sempre quer uma solução pronta, e a gente não quer fazer o esforço, sabe? Eu costumo dizer que para a gente poder ir para o céu, vamos dizer, né, pegando a alegoria do céu, mas para a gente poder ir para o céu, a gente tem que fazer um esforço muito grande. A gente tem que trabalhar muito. É muito trabalhoso, é muito esforço. A gente precisa esforçar muito. Para ir para o inferno, vamos dizer assim, basta cruzar os braços, a gente basta não fazer nada, sabe? A gente não fazendo nada, você também não está contribuindo com nada, você vai ficar aí. Então, para que a gente possa melhorar, realmente a gente precisa muito fazer esse esforço. E esse esforço demanda muito mais de mim do que qualquer outra coisa. Agora, como eu trouxe rapidamente, tem certas coisas que não dependem da gente. Não depende da gente. Por exemplo, quer ver um exemplo simples que eu acho que nós estamos vivendo agora? Tá esse calor danado. Calor e tal, é um sol para cada um. Aqui em Lagoa Santa, então, nossa senhora. Toda vez, a gente se pega dizendo o quê? Nossa, meu Deus do céu, mas que calor. Pelo amor de Deus, que calor. Eu não estou aguentando mais. Meu amigo, você não está aguentando, o que você vai fazer? Aí eu paro para pensar. Às vezes eu mesmo falo, meu Deus do céu, eu não vou aguentar não esse calor. Aí eu paro para pensar e falo assim, tá, e o que eu vou fazer a respeito disso? Não tem nada para eu fazer. Eu não tenho como fazer nada. Entende? Ai, cara, o sol tá aí, tá calor, não é para mim, é para todo mundo. Então aqui, aceita que dói menos. Não é? Daqui a pouco vai vir chuva, ou daqui a pouco começa o frio. Vai ser a mesma coisa. Meu Deus, vai passar todo mundo, ai que frio gostoso. Mas na hora que começar a pegar o frio mesmo, vai ser a mesma coisa. Meu Deus do céu, mas que frio. Eu não estou aguentando, estou congelando. A gente está sempre nessas coisas. E essa relação do caminho do meio às vezes, achar até graça das nossas ações e falar assim, tá, beleza, tá chovendo. Bom, e o que eu posso fazer? De duas uma. Pegar o guarda-chuva, né? Guarda-chuva, não muito uma capa de chuva, mas não adianta nada reclamar. Né? Simplesmente vai e faz o que tem que ser feito. Né? A realidade é essa, não dá para mudar. É isso que ele é colocado. As insatisfações são essas. Está muito quente, está chovendo, está fazendo muito frio, está muito seco e a minha rinite ataca. Pronto. E aí? O que você vai fazer disso? Vai continuar fazendo? Né? Agora, cabe a nós a gente entender nós mesmos e falar assim, poxa, bom, tá aí, o que eu posso fazer? Né? Você está calor? Vamos aproveitar. Daqui a pouco vai ficar frio. Então, são etapas que, se a gente parar para analisar, a gente teria muito mais a agradecer do que reclamar, não é verdade? Exatamente. Eu acho que a gente é campeão de reclamação, né? Eu falo que... e a reclamação é um vício. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse vício para que a gente não entre nessa energia, nessa sintonia. Quando você se pegar reclamando de alguma coisa,
tem um ditado que fala assim, cada vez que você for reclamar de algo, comece a agradecer por tudo aquilo que você tem. E se nós tivermos o pensamento firme, voltado para situações de agradecimento, toda manhã você agradecer, né? A hora que você acorda já pela bênção da vida, pelo mais um dia que você teve. Quantos irmãos não partiram para o plano espiritual? Quando nós estamos aqui conversando, quantos irmãos não estão no hospital? Quantos irmãos não estão acamados, estão num asilo, no orfanato, numa prisão? Então, só por aí, né, a gente já fala, a gente já teria que agradecer de joelhos, né, como brincando no passado, a joelhada do milho, né? Como aqueles castigos de escola de antigamente, né? Graças a Deus eu não passei por isso, né? Não foi da minha época. Mas a gente sabia que havia esses castigos. Então a gente tem que agradecer muito pela família que nós temos, pelas dificuldades do aprendizado que a vida nos coloca, né? E eu lembro até do agradecimento, uma pessoa estava comentando que ela estava no ônibus e ela falou assim que ela encontrou duas amigas conversando, uma falava assim, nós temos que agradecer pelas coisas boas e pelas coisas não boas. A outra virou, mas como? Agradecer pelas coisas boas é óbvio, claro, mas agradecer pelas coisas que não são boas? Como assim? Outra falou, sim, porque aquilo que não é bom está te trazendo crescimento e ensinamento. Perfeito. E quando você agradece pelas coisas boas, né? Aquilo que a gente dizer, agradecer é fazer a graça descer a você. E como a Loralina colocou aí, reclamar é clamar duas vezes. Então a gente tem que mudar, virar o disco, transformar a reclamação num ato de agradecimento. E isso tudo faz parte do nosso crescimento. Né? Por que eu falo? De nada adianta a gente saber tudo isso que a gente está falando aqui, se eu termino a live e começo a reclamar do calor, do frio, da chuva, do vento. Né? A Débora colocou uma coisa aqui, eu gosto de coisas assim. Estamos exatamente onde devemos estar, aproveite o caminho. Me permita discordar um pouquinho de você, Débora. Eu penso o seguinte, nós estamos onde estamos. Vamos imaginar uma pessoa que mora numa situação muito precária, sabe? Num cortiço, enfim, numa condição extremamente muito precária. Nós não devemos aproveitar esse caminho. A gente tem, na verdade, o livre-arbítrio e a força de vontade e as ações de sair daquele local. Então, muitas vezes, eu vou receber a ação, eu vou receber isso. Opa, beleza. Nasci nessa condição. É algo que eu não consigo mudar. Eu nasci nessa condição, nasci nesses termos. É algo que eu não consigo mudar. Mas eu não preciso desencarnar nessas condições. Eu posso melhorar as minhas condições. Então, o movimentar por melhorar as nossas ações, melhorar o nosso progresso e tudo mais, é dever nosso. Então, a gente tem que até mesmo entender e tomar cuidado, muitas vezes, com aquilo que se fala, ou o que é colocado, para que a gente não caia numa ideia uma falsa ideia de que, meio que síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim e tal. Não. Às vezes eu nasci com uma condição que não me foi legal e que pode me prejudicar ou algo desse jeito. Por exemplo, colocar uma pessoa que é surda, muda, ou uma pessoa que é cega, ela nasceu com essa condição, ela não tem como mudar. Ponto. Ela não tem como mudar. Agora, o que eu posso fazer nessa condição? Eu posso me transformar, às vezes, em escritores. Nós tivemos, por exemplo, Ray Charles como um dos maiores músicos cego, e ele se tornou cego. Né? Então, nós tivemos Beethoven, que, na sua condição de surdo, criou sinfonias. Então, assim, são especiais, mas não ligou para a sua condição e fez de limões uma limonada. Então, somos capazes de fazer isso. O grande problema, às vezes, de ter essas condições, né, que nos são trazidas, é de acomodar e dizer o seguinte: eu sou assim
infelizmente, e aí cai naquela autopiedade, naquelas condições que não é da nossa natureza. Deixar isso bem claro. Se nós somos a semelhança de Deus, nós temos em potência, como o próprio Cristo disse, somos deuses e podemos fazer muito mais. Então nós temos isso em potência. Nós temos isso dentro de nós. E a gente tem luz. A gente tem. Né? Assim como nós vamos cair muitas vezes, nós vamos levantar e vamos tocar, né, o barco, vamos seguir para frente. Eu acho que criar essas oportunidades, até mesmo em agradecimento nas dificuldades, pelo aprendizado, e fazer disso algo importante para a nossa frente. Né? Se eu tenho pedras no caminho, o que eu posso fazer com elas? Alguma coisa eu posso fazer. Né? Então, é sempre achar alguma brecha de oportunidade. Em lodo, nasce muitas vezes os mais belos lírios, né? As mais belas flores. Então, é criar essa mentalidade, até mesmo de enxergar nas coisas ruins oportunidades. Né? Tem aquele ditado muito capitalista, mas assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? Assim, eu sei que não é, mas é só para compreender a ideia de que a vida ela vai continuar para tudo. Né? E cabe a nós o que fazer com essas oportunidades que quer trazer. Né? Aproveitar o caminho exige transformação. Aí, né? Exatamente. É o que a Débora colocou. Exatamente. E é interessante, né, a gente ter essas considerações, porque muitas vezes a gente se pega na condição de vítima de circunstância. Né? A gente tem muito do vitimismo. E a gente não se propõe a dar o primeiro passo. É aquilo que eu falo. Todo desejo é possível de ser realizado? Sim, desde que você trabalhe para que ele aconteça. Né? Tem um ditado que fala assim: jamais lhe dão desejo sem lhe dar a oportunidade de realizá-lo. Mas você tem que trabalhar para ele. Né? E nesse trabalho vai todo o esforço material, mental e físico, né? Para que você consiga atingir os seus objetivos. Né? Porque até a questão a gente coloca como referência. Né? Por que o rio atinge os seus objetivos, que é chegar ao mar? Porque ele contorna os obstáculos. Essa é a grande dificuldade. A água, quando chega num obstáculo, ela não fica ali batendo e para pura e simplesmente. Ela chegou uma pedra, ela vai contornar o obstáculo para atingir o objetivo que ela quer. E muitas vezes no nosso caminho vai ter uma pedra, né? Como dizia Drummond. Mas o que eu posso fazer com essa pedra? Né? Eu posso contorná-la e seguir em frente. Caminhar, progredir, evoluir, independentemente das condições adversas que advirão. Condições adversas sempre advirão. Não dá para falar que você está vivendo num mar de rosas, né, num céu de brigadeiro, numa tranquilidade. Não. Altos e baixos faz parte da vida. Né? Aliás, diz que a nossa vida só vai ficar estática o dia que a gente desencarnar, porque aí o aparelho lá do coração vai ficar direto, né? Não vai ficar. Então a vida precisa dos altos e baixos. Isso é verdade. Essa própria reflexão que eu trago, né, sobre o que a filosofia budista vai trazer, é isso, é a insatisfação. É algo que é inevitável. Quer queira, quer não, isso vai acontecer. Isso faz parte da vida. E aí, Aloysio, só para trazer mais uma coisa também, por conta não, hoje, e no mundo digital, que a gente vive de uma forma quase que constantemente, quase que direto, né? A vida virtual, ela acaba, a vida física, pessoal, a vida real, muitas vezes é substituída por uma vida virtual. Isso é algo mas tão colocado e tão presente na nossa vida hoje, que a quantidade de pessoas que têm uma vida, um exemplo assim, eu estou pegando essa série e outras coisas também interessantes. Quantas pessoas, inúmeras pessoas, elas vão pegar assim, olha como é que as coisas são extremas. Elas vivem uma vida
de mentira, vamos usar essa expressão, vive uma vida de mentira na rede social, Instagram, Facebook, etc. Tá? Se posando de alguma forma de que não é, de que não tem status e etc. Consumindo coisas virtuais que, de certo modo, talvez, provavelmente não vai ter. Então, pessoas que têm problemas na esfera sexual, e aí consome pornografia, consome algo que, assim, é inalcançável. Isso é uma coisa até para a gente fazer reflexão. Aí, quando aquele homem ou mulher vem para a realidade, para poder conversar com as pessoas, para poder interagir, para poder, quem sabe, construir alguém, né? Conhecer alguém. E quando ele conhece uma mulher, quando ela conhece um homem, aquelas pessoas que têm essa mentalidade viciada nessas questões sexuais, proporcionada pela vida virtual, que é mentira, ela vai se deparar com a realidade e falar assim, não, peraí, essa mulher não é para mim. Por quê? Porque o meu consumo virtual, como já dominou a minha mente, é aquilo, é aquela mulher que eu quero. E aí, quando eu me deparo com a realidade, eu falei, não, peraí, eu não vou conseguir mais ter relações. E isso a gente pode perceber em várias instâncias. Eu não consigo ter isso. Eu não consigo. Eu não vou querer essa mulher, eu não vou querer esse homem. Por quê? Porque o meu sonho de consumo é aquilo. Mas é algo inalcançável. Então a gente troca a vida real pela virtual, vivendo constantemente uma mentira. E quando a gente traz isso para a nossa sociedade, as doenças e os distúrbios psicossociais, eles estão tomando uma esfera tão grande, mas tão grande, que tudo se faz através disso daqui, ó. Através de um telefone celular. Exatamente. Através de algo virtual, em que não vai ter real, não vai existir essa realidade. Ela é totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Sem contar também nos processos obsessivos que isso acaba gerando. Eu ia falar isso agora. Porque a pessoa cria uma mente completamente distorcida, né? Doentia, e que vai e que parece, até mesmo, desculpa a expressão, mas parece uma pandemia, parece uma epidemia. Isso vai sendo consumido, vai percebendo, as pessoas vão se interagindo cada vez mais no virtual, menos no físico, né? No presencial, tendo tete-a-tete, conversando ali, né? E quando se depara com com algo que tem que, muitas vezes, se posicionar, falar, saber falar, conversar e tudo mais, dá errado. A gente percebe a quantidade né, essa nova geração na procura de emprego, na busca de emprego, quando vai fazer, às vezes, uma seleção, quando vai fazer uma entrevista de emprego, eu já vi notícias tudo mais, dessa galera levar os próprios pais junto para fazer uma entrevista de emprego. Como assim? Sabe? Então, a gente está vivendo num extremo virtual, o caminho do meio, não existe nem mais o meio. A gente só está vivendo um extremo muito distante daquilo que a gente deveria nos proporcionar. As reflexões, o convívio com os familiares, o momento com o familiar, sabe? O culto no lar, eu sempre bato nessa tecla, ele seria de extrema importância para todos os lares, onde nós temos um núcleo familiar que vai se juntar naquele momento e vai conversar, a gente vai trocar uma ideia a respeito do Evangelho, a respeito do Cristo, a respeito da literatura ali, ó, e conversar, trocar uma ideia, sem sem muito floreio. Olha, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Né? Então, a gente precisa voltar a ter aqui, a gente precisa voltar a ter o filho, entendo o que eu quero dizer, como controle remoto. Meu filho, levanta e troca o canal lá para mim, sabe? Para a gente voltar àquilo que a gente tinha. Nos domingos de manhã, a gente se reunir no almoço, conversar, trocar ideia, sabe? De uma forma
mais amorosa, sabe? Mais, não só amorosa, até mesmo tendo conflitos saudáveis, no sentido de compreender uns aos outros, e aí a gente encontrar o nosso equilíbrio ali. Falta isso. Eu acho que está assim, Exatamente. né? Está faltando demais. Enfim. Mas está aí, Aloysio. Mais alguma coisa? Porque assim, se deixar, nós vamos conversando aqui. A gente vai até a meia-noite, né? E o Jair ainda colocando aqui, ó, temperando as coisas aqui, ó, o caminho do meio em tempos de exagero e excesso. Né? Viva o caminho do meio. Exatamente, Jair. Em tempos de exagero e excesso. Isso é muito importante. Olha quem entrou aqui agora. A gente tem que saber buscar. Ô, Luiz, eu não tenho como não falar. Eu tenho que mandar um beijão no coração do nosso querido Deninho, que teve conosco no seminário. Esse rapaz, Deninho, é uma pessoa assim que eu tive a satisfação, eu e Jair, o pessoal de lá de Jesus, tivemos a satisfação de conhecer ele pessoalmente. E pensa numa pessoa, não é puxando saco não, viu, Deninho? Você está aqui, mas eu vou te falar. Pensa numa pessoa que você quer estar do lado, que tem uma vibração, uma energia que muda. O cara chegou meio triste, meio lero-lero assim, meio sambado, chegou, encostou no Deninho, mudou. Deninho é uma pessoa, eu falo isso sem puxação de saco, viu, Deninho? Você é um cara 10 demais, viu? Ó, Luiz, mais alguma coisa? Né? Que bom que nós temos pessoas assim, desse tipo, né? Que esparge alegria, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você tem mais alguma coisa aqui para a gente acrescentar? E nós vamos trocar ideia. Não, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente também, né? Também não vamos nos alongar tanto, né? Porque senão o pessoal cansa da gente. A gente tem que saber, né? Tem um ditado que fala assim, quando você vai uma vez fazer um curso de oratória, palestrante espírita, né? A pessoa falou assim, ele colocou essas 3 frases. Fale em pé para ser visto. Fale claro para ser compreendido. E fale pouco para ser aplaudido. Não que a gente está buscando aplauso, mas vamos falar pouco também para não cansar o pessoal, né? Também é falta de caridade abusar da paciência dos nossos amigos. Sim. Então, Luiz, eu vou te pedir mais uma coisa, eu vou tomar seu tempo só mais um pouquinho, só para você fazer a nossa prece final, para a gente poder encerrar. Então, perfeito. Bacaninha aqui para a gente. Tá ótimo. E eu pediria a você depois, então, quando você salvar o vídeo, marcar o nosso perfil como colaborador. Com certeza. Para que aí o vídeo fique salvo também no nosso canal. Com certeza. Deixa eu já anotar aqui para eu poder. Não me fala seu Instagram. Você publica o vídeo, você marca como colaborador, que ele já. Aí eu aceito, ele fica salvo no nosso canal também. Só para colocar aqui o seu arroba. Ah, não, eu tenho aqui seu arroba, deixa eu ver. É arroba Reflexões Aloysio. Reflexões Aloysio. Prontinho. Já vou marcar. Perfeito. Então, neste momento, eu gostaria de convidar os nossos amigos para que, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos a Deus, nosso Pai, a nossa prece de gratidão pelo dom da vida. O nosso Mestre Jesus, este incansável amigo, companheiro de todas as horas, que está sempre nos intuindo, nos orientando, nos trazendo momentos de paz, de serenidade, trazendo sempre o seu evangelho na nossa vida. Aos benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, protetores queridos, que estão sempre nos intuindo, que nos auxiliaram na condução desta live, temos muito a agradecer, pois sem eles seríamos apenas e tão somente sem qualquer reflexão. Estaríamos aqui falando sem o amparo, sem a sustentação que esses benditos amigos nos trazem. Que as bênçãos do nosso Divino Mestre possam chegar aos lares de todos nós que aqui nos encontramos, daqueles que vão assistir essa live depois, também levar aos doentes nos hospitais, os que estão reclusos em asilos, orfanatos, até mesmo nas prisões, irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar, que os nossos corações possam se encher de paz, de saúde e harmonia, e que nós possamos distribuir essa paz, esta saúde e esta harmonia onde quer que nós formos encontrarmos. Que possamos ter uma noite abençoada,
estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos e que esses sonhos se tornem realidade à medida do nosso necessário merecimento, do nosso crescimento espiritual. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Aloysio, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente agradece assim de coração e voltamos aqui a dizer que a oportunidade que você tiver de passar por aqui perto, em Lagoa Santa, a casa está aberta para você, viu? Quando quiser, a gente se encontrar presencialmente, tomar um cafezinho com um pãozinho de queijo, vai ser muito bem-vindo. Beleza? Se Deus Um quiser. grande abraço, brigadão, viu? Uma boa noite a todos, que tenhamos uma excelente semana agora. Até mais. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.